Queridos irmãos, eu saúdo a todos, aqueles que estão conectados conosco. Nós estamos falando diretamente aqui do Manaim, de Domingos Martins, no Espírito Santo, nessa escola bíblica dominical, conectados com todas as nossas igrejas, a quem saudamos com a paz do Senhor Jesus. O assunto desta manhã é a carta de Judas. E eu convido os irmãos, em todos os lugares, assentados mesmos, a lerem comigo nesta carta. É a penúltimo livro da Bíblia, fica logo antes de Apocalipse. Convido os irmãos a lerem os 4 primeiros versículos, que serão projetados, mas os irmãos poderão ler nas suas Bíblias. E eu vou fazer um convite. Nós usamos a edição Revista e Corrigida, João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, de 1995. Então, essa é a versão que utilizamos nas nossas transmissões via satélite e nos nossos estudos na Escola Bíblica Dominical. Então, vamos ler juntos Judas, versículos 1 a 4. Comigo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua palavra lida. Meus amados, nós podemos iniciar esse estudo fazendo uma pergunta: a quem foi dirigida essa carta? E para que tempo foi determinada a carta de Judas? Só para fazer uma referência aos irmãos, esse Judas, evidentemente, não é o Judas Iscariotes. Esse Judas, está escrito aqui logo no início, né? Irmão de Tiago. E muitos estudiosos da palavra acreditam que esse irmão de Tiago, que esse Tiago era irmão de Jesus, portanto, Judas era irmão do Senhor Jesus. Mas de qualquer forma, ele se apresenta de uma maneira muito humilde. Ele não usa essa expressão, né? Ele podia usar essa expressão, Judas, irmão do Senhor Jesus. Ele podia muito bem já começar se identificando para que todos o respeitassem, mas ele foi muito sutil, e se de fato ele era o irmão do Senhor, ele se identificou como um servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que está atento a ouvir a voz do seu Senhor. E a carta, meus irmãos, ela tem um objetivo. A nossa pergunta é: a quem a carta foi dirigida? A carta, todas as cartas bíblicas, elas tinham uma aplicação para aquele momento em que a igreja vivia. Nós temos as cartas de Paulo escritas às igrejas de forma direta, né? Carta aos Coríntios, carta aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aos Gálatas, quando ele se identifica como apóstolo, né? Geralmente Paulo se identificava assim como Tiago, servo do Senhor Jesus. Mas em Gálatas ele tinha que se identificar de uma maneira mais
autoritária, mais autêntica, uma autoridade espiritual, então ele se identifica assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, porque ele ia falar alguns equívocos que aquela igreja estava cometendo, seguindo conselhos judaizantes da época. Mas geralmente essas cartas para aquelas igrejas, elas tinham um objetivo local e evidentemente um objetivo profético para toda a história da igreja, para servir de base doutrinária para a história da igreja. Essas cartas mais gerais, como a carta de Judas, essas cartas têm uma característica interessante, porque elas apontam principalmente para o tempo do fim. É o caso de 2 Pedro, que é muito parecida com essa carta de Judas, é muito semelhante. E essa carta de Judas, respondendo à nossa pergunta, a quem foi dirigida e para que tempo? Foi dirigida para a igreja fiel, para a igreja que vai ser arrebatada. Para que tempo? Para o nosso tempo. Então nós vamos observar que são fatores, detalhes, profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. Está entendido isso? Amém? Todos estão atentos? Amém. Então vamos para o segundo slide, que mostra a maneira pela qual o Espírito Santo trata a igreja. É a maneira que Judas escreve para nós. Então vamos ler novamente a sequência do versículo 1, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e aí ele começa a tratar a igreja dessa forma. Leiam comigo: aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Chamados, por que chamados? Chamados para a salvação. Chamados para a salvação. Nós fomos chamados pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus revelou o Senhor Jesus ao seu coração e ao meu coração. Nós fomos chamados para uma tão grande salvação. Nós temos que zelar por essa salvação. A Bíblia nos aponta que os anjos que desobedeceram, eles foram excluídos da salvação. Então muitos acham que a salvação, muitos pensam que a salvação é uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um engano do adversário na mente de muitos. E essas pessoas usam até textos bíblicos achando que salvação, uma vez eleito, você pode fazer o que quiser no mundo que você já está salvo. Nós vamos observar em todo o Novo Testamento uma exortação à perseverança na salvação. E nós estamos aqui num quarto período, formando obreiros, diáconos, professoras, irmãs, irmãos, ungidos, pastores. Essa formação no sentido bíblico, né? Não é uma formação simplesmente intelectual, mas é uma informação junto com a formação bíblica, para os irmãos estarem preparados com essa doutrina. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos a garantia, a segurança da salvação, mas nós temos que fazer valer essa salvação em nós. Nós temos que valorizar o nosso chamado. Então Judas já começa de imediato dizendo aos chamados, mas ele continua dizendo aos queridos, nos diz a nossa versão. A outra versão diz aos amados em Deus Pai. E qual é a terceira expressão que ele usa? Chamados, queridos em Deus Pai e conservados. Essa palavra no original grego tem uma conotação muito interessante. Ela significa manter seguro, guardar, proteger do perigo, preservar, vigiar. Então, meus irmãos, nós somos amados, nós somos chamados, mas também somos protegidos pelo Espírito Santo. A nossa salvação está protegida, está mantida segura pelo Espírito Santo de Deus.
Só que nós temos que fazer valer isso na nossa vida, valorizar essa bênção no nosso coração. A igreja dos últimos dias, ela tem que estar em contínua vigilância. Os irmãos ouviram isso seguidamente neste seminário. Então, a igreja fiel, ela tem que estar em contínua vigilância. Falem comigo, todos repetindo. A igreja fiel tem que estar em contínua vigilância. Glória a Jesus. Guardem isso. Vamos seguir à frente. Agora, o texto sagrado nos mostra que essa igreja fiel, a igreja dos últimos dias, corre perigo. Por quê? Porque homens ímpios transformaram a graça de Deus em dissolução, ou seja, eles diluíram a graça de Deus, eles menosprezaram a graça de Deus e substituíram a graça de Deus pelos seus conceitos humanos e materialistas. Eu quero convidar os irmãos, não está aí escrito em nossos slides, mas eu quero convidar os irmãos a abrirem Romanos capítulo 1. Todos os irmãos que estão conectados conosco, nós vamos ver qual é o perigo, né, que a igreja corre neste momento. Romanos capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. O texto é a partir do versículo 18. E eu quero que os irmãos não deixem de ler depois. Se quiserem ler agora em silêncio, podem ler, né, mas não esqueçam de ler depois. Todo esse trecho, do verso 18 ao 32, nós não temos tempo de fazer essa leitura detalhadamente, mas eu quero deixar algumas informações para os irmãos, para mostrar o que esses homens ímpios transformaram a graça de Deus em um evangelho diluído, em um evangelho caolho, um evangelho que está aí no mundo. Como foi dito na aula anterior, nós temos muitos evangélicos aqui no Brasil, mas muito poucos com uma real experiência com Deus. E Deus conta com você, meus irmãos, com você, meu irmão, você, minha irmã. Deus conta comigo, Deus conta com esse grupo, para sermos um divisor de águas num mundo que está aí dessa forma que está. Então seja o Senhor glorificado, que o Espírito Santo preserve a santidade na nossa vida, os valores espirituais que os nossos pais deixaram, que os grandes homens de Deus deixaram até chegar nesta obra, que os grandes homens de Deus desta obra têm deixado para nós, e nós temos que valorizar isso a cada dia, a cada dia. Vejam que coisa absurda nesse Romanos capítulo 1, verso 21, leiam comigo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Vejam, estão transformando a graça de Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves. E aí segue o texto. Nós vamos pular esses versículos aqui, não dá para a gente fazer essa leitura em voz alta, depois os irmãos leem em casa, mas mostram a situação exata do mundo que está sendo notificado aí, está sendo divulgado nos meios de comunicação. Meus irmãos, nada contra os meios de comunicação, nós estamos usando um meio de comunicação agora para todas as igrejas, né? Isso é uma bênção, quando bem usado, quando usado para fins escolares, para fins de pesquisas, para fins científicos, para o progresso mundial. Mas os meios de comunicação, quando são usados para o mal, são terríveis. E nós, voltamos a dizer, nós que somos exortados, a palavra exortação é corrigir ensinando, significa isso. Então o Espírito Santo dia a dia nos corrige
e nos ensina a permanecermos no caminho que é o Senhor Jesus. Nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, tampouco olharmos para trás, porque essa é a situação, essa corrupção espiritual que existe no meio religioso, mundial e também aqui no nosso país. Nós temos que discernir, detectar isso, fugir dessas coisas e nos firmarmos no caminho da salvação. Olhem só, vamos continuar lendo. Verso 28, leiam comigo, Romanos 1. E como eles se não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade. Então, meus irmãos, nós não estamos falando desse mundo que está posto no maligno. O pastor vai dizer, os irmãos vão dizerem, né? Mas as novelas, os filmes, os programas que estão aí expondo vidas, essas pessoas já definiram o que querem. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando daqueles que conheceram a Deus, que tiveram uma experiência com Deus e estão usando os meios religiosos, sejam eles evangélicos ou não, para mudarem um conceito a respeito do Evangelho. Então, o Evangelho não é mais transformação de vidas. O Evangelho passou a ser um Evangelho social, um Evangelho filantrópico, um Evangelho de curas, um Evangelho de prosperidade. Então, meus irmãos, a essência da palavra de Deus, e o que nós dissemos, a essência da graça de Deus, foi transformada por interesses pessoais. E é isso que Judas nos adverte, e é isso que Paulo aos Romanos nos adverte, para que essa mentalidade que está posta no mundo, claramente, nós não precisamos entrar em muitos detalhes aqui, há muitos jovens, há pessoas mais experientes, que estão conectadas com as coisas que estão no mundo, no sentido de, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós usamos as coisas que o mundo nos oferece para o bem, mas nós não nos comprometemos com essas coisas, porque nós pertencemos a um reino eterno, somos cidadãos celestiais, aleluia por isso. E nós temos que viver dentro deste prisma, dentro desse padrão, dentro desse diapasão. Vamos continuar. Então, meus irmãos, o próximo slide, depois os irmãos complementem a leitura de Romanos, que é muito interessante. Há certas coisas aqui, eu só queria dizer: prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malícia, malignidade, etc. Os que tais coisas praticam, preste atenção, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Então, aqueles que escolhem o reino de Deus, têm que abrir mão do reino deste mundo. Aqueles que abraçam a palavra da verdade, têm que abrir mão da palavra da mentira. Ou não, ou se você quiser viver no reino desse mundo, você tem que abandonar a palavra da verdade e o reino eterno de Deus. É uma questão de escolha. Nós escolhemos, nós que estamos aqui, os irmãos que estão conectados conosco, eu espero que todos tenhamos escolhido o reino de Deus, a sua palavra da verdade, para sermos nessa hora do fim, sal da terra, luz do mundo e divisor de águas, das águas da vida, das águas imundas deste mundo. É isso que o Senhor deseja do nosso coração. A carta de Judas, vamos ver a situação do mundo. Já vimos de certa maneira, mas vamos, a Bíblia fala em Judas a respeito de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Aqui temos no verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus usou como exemplo
Se Deus fosse destruir todas as cidades pecadoras, talvez nós não tivéssemos mais. Mas usou como exemplo de um juízo que virá sobre a terra no final, quando o Senhor transformar essa terra em novos céus e nova terra. O juízo será com fogo, não mais com água, e sim com fogo. Mas por que Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra atingiu a carne. Eles foram após outra carne. Essa expressão é até usada nos nossos dias, né? Sobre Sodoma. Não precisamos entrar em detalhes. Agora, o que acontece no mundo atual? Vejam, vamos ler o verso 8, os irmãos vão entender. E contudo também estes, leiam comigo, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, guardem essa palavra, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Vejam, meus irmãos, essa palavra adormecidos na nossa versão, na versão revista e atualizada diz sonhadores alucinados. Na edição, na nova versão internacional diz sonhadores. São sonhadores alucinados, são pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus, que hoje usam palavras bíblicas, talvez até um formato evangélico, um formato cristão, mas são sonhadores alucinados, estão levando uma mensagem fora da realidade. Essa palavra no original, ela significa pessoas que tornam aquilo que é real, naquilo que é irreal, naquilo que eles projetaram, que eles sonharam para si mesmos. E eles pegam aquilo que é irreal e tentam materializar como real. Então, sonhadores alucinados, a gente pode aplicar da seguinte maneira: são aqueles que vivem debaixo de um poder de alucinógeno. Sabe o que é isso? O que é alucinógeno? São as drogas que estão espalhadas aí, que os governos não sabem mais o que fazer para combater, para socorrer, para colocar em clínicas, para fazer programas sociais, programas de saúde. Ninguém sabe o que fazer com uma população mundial de pessoas que vivem alucinadas. É um problema social, um problema grave. É um problema da nossa geração. Estão aí. Agora, qual é o perigo que a igreja corre? É que essa mentalidade que está no mundo entre na igreja sorrateiramente, com uma capa religiosa, uma capa de santidade, e de repente comecem a ditar costumes, modas, música, ritmos, concessões, e de repente a igreja perdeu a bênção da sua graça, e a graça de Deus foi diluída e foi acomodada nos costumes mundanos desses sonhadores alucinados. Então, meus irmãos, nós lembramos muito de Ló. Ló, quando se separou de Abraão, ele viu as campinas do Jordão. Eu não me esqueço desse exemplo. Eu ouvi uma mensagem há muitos anos na obra e aquilo marcou a minha vida. São as concessões que nós fazemos, estamos sujeitos a fazer. São as concessões que Ló fez. Ele foi montando a sua tenda, ele e a sua família. Observem o risco que nós corremos quando nós e os nossos familiares fazemos certas concessões e vamos achando que aquilo está certo. Nós e a nossa igreja, nós e o nosso grupo, nós e a nossa cidade, nós e a nossa região. Nós começamos a fazer certas concessões e vamos montando as nossas tendas nas campinas do Jordão, até chegarmos na cidade organizada que é Sodoma e Gomorra, e lá nós fixamos moradia. Nós entramos não numa tenda, mas numa casa, e quando é para sair de lá, a mulher de Ló não quis sair, e o pior, não saiu, endureceu a cerviz, não saiu e transformou-se numa estátua de sal. Vejam, meus irmãos, a história de Ló é uma história triste, apesar de ser
ter sido chamado de justo, ele foi salvo pela misericórdia de Deus, e o resultado da sua geração foi um horror, né? Moabe e a outra tribo que eu me esqueci o nome nesse momento, que são descendentes de Ló. Então vejam, eu esqueci o nome, se alguém lembrar me ajuda. Amonita e Moabita, foram esses dois, exatamente. Então, nós sabemos que se nós fizermos certas concessões, nós vamos caminhando e vamos nos fixar em Sodoma e Gomorra. A advertência do Espírito Santo para essa última hora, meus amados, é para que nós não estejamos desta maneira, para que nós estejamos atentos, vigilantes, conservados pelo Senhor, com o zelo da obra, zelados por Ele, para nós não desviarmos desse caminho. Então vamos lá. Agora pode passar o próximo. 6 juízos contra esse tipo, né, de homem. Quais são os pecados que estão aqui? Eu vou ler com os irmãos. Então, o juízo ao povo de Israel, aos que não creram, tem um juízo na carta. Aos anjos que não guardaram a sua vocação, Deus não poupou o seu povo Israel, Deus não poupou os anjos foram decaídos, né, foram lançados da eternidade porque desobedeceram. O juízo sobre Sodoma e Gomorra, carne naquela época, e hoje o inimigo quer a nossa mente, ele quer atingir a nossa mente, usando os meios de comunicação, usando as coisas que são atuais, usando a música, os ritmos. Já falamos disso, mas insistimos, porque isso quer entrar sorrateiramente, escorregando, né, como diz o texto, numa versão francesa. Eles estão entrando sutilmente, de repente eles já estão ditando ordens dentro, influenciando os jovens, influenciando as irmãs, os irmãos, até os mais velhos como nós. Outro juízo, o caminho de Caim. Isso é muito interessante, está aqui no texto, vamos ler, verso 11, leiam comigo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. O caminho de Caim, meus irmãos, é a razão. Ele não entendeu o sacrifício do sangue do cordeiro. Ele menosprezou o sacrifício de seu irmão e cometeu um homicídio. Ele matou aquele que tinha entendido o sacrifício. Então, esse tipo de pessoa, nesse momento, a mentalidade do caminho de Caim, é aqueles que desprezam o valor do poder do sangue de Jesus, que está aqui na palavra de Gênesis a Apocalipse, como um fio de escarlate que corre e que demonstra que é uma doutrina bíblica. É o sangue nas portas para a saída do povo do Egito, e é o sangue na porta do nosso coração para a saída da igreja desse Egito para a terra prometida. Só não enxerga isso quem não quer. Só não entende isso quem está na razão. Quem está na revelação entende a ceia quando Jesus diz fazer isso em memória de mim. E quando Paulo diz até que o Senhor Jesus volte. Até que o Senhor Jesus volte e nós possamos participar com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. Nós temos que lembrar do valor do sangue, do valor do sacrifício. Caim não valorizou isso, mas o sangue de Abel fala ainda hoje. O sangue daquele que identificou o sacrifício. Esta obra, meus irmãos, tem esse privilégio. Nós temos esse privilégio que a gente tem até que se cuidar para não ficar orgulhoso disso, e não devemos mesmo. Nós temos o privilégio de termos entendido o clamor pelo sangue de Jesus, que é uma bênção para nós. E a Bíblia é entendida na revelação, não apenas na razão da letra. O prêmio de Balaão. O prêmio de Balaão é um ministério comprometido com o materialismo. E eu não preciso dizer muita coisa, é só você ligar um aparelho de televisão e começar a ver um programa desse, e você vai ver que de imediato transformam a graça em materialismo, em ofertas, em pedições.
e não nos cabe falar mais nada sobre isso, os irmãos já sabem mais do que nós. E a contradição de Coré, que foi o levantamento contra uma liderança. Por quê? Porque Coré, Datã e Abirão não queriam a liderança de Moisés. Ora, a liderança de Moisés não foi dada por Arão, a liderança de Moisés foi dada pelo Senhor. Ele perguntou, se o povo me perguntar quem me enviou, ele disse, avisa que eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Meus irmãos, Deus tem chamado homens, servos de Deus, ungido com o ministério da palavra. Nós temos um rebanho maravilhoso. Eu tenho para mim que nenhum rebanho de denominações por aí, respeitam os seus pastores como o nosso rebanho nos respeita. Eu queria deixar aqui até uma gratidão ao Senhor pelo nosso povo. O nosso povo é muito, muito bom. O nosso povo nos ama, ora por nós. Mas nós não podemos perder essa bênção. Nós aprendemos desde o início dessa obra, não toqueis nos meus ungidos. Até mesmo entre nós pastores, nós temos esse cuidado, de quando começamos às vezes a comentar sobre um pastor, lembramos, é ungido do Senhor. Nós temos que retroceder, nós temos que clamar, nós não podemos tocar inadvertidamente na unção. Não é no homem, não é no ser humano, nós falhamos, pecamos, somos frágeis. Mas existe uma unção do Espírito Santo. Quando Coré tocou em Moisés, ele estava tocando na unção do Espírito Santo. Ele estava dizendo não ao governo de Deus, não ao governo de Moisés. E naquele momento a terra se abriu e eles foram engolidos, ele, família, casa, todos os que tinham sido contaminados. Então, meus irmãos, nós não temos isso, nós não podemos ter isso. Nós entendemos a revelação de Abel, nós compreendemos o valor do sangue, nós entendemos que o nosso ministério não é um ministério voltado ao materialismo, e sim às coisas espirituais. Homens que se dedicam, que entregam a sua vida por amor ao Evangelho, o seu tempo, os seus recursos. E a contradição de Coré, quem o Senhor levantou, nós vamos respeitar, porque foi o Espírito Santo que levantou, e o nome do Senhor será glorificado. Meus irmãos, isso é uma mentalidade de obra. Agora, pode passar, nós já estamos encerrando. Esses homens são manchas. A palavra original no grego, ela dá a ideia daquelas rochas submersas, que o piloto do navio, o comandante do navio, ele não percebe, ele só percebe quando ele está ali, em cima da rocha, não dá para desviar. E é caso de naufrágio, né? Caso de perda da embarcação. Então, esses homens são assim, manchas, pastoreiam a si mesmos, não aceitam dominação. Nuvem sem água, gera aquela expectativa, mas no lugar que necessita água, só vem a nuvem soprada pelo vento, pelos ventos de doutrina que estão aí. Árvores infrutíferas, a Bíblia fala, duplamente mortos para essa vida e mortos para a vida eterna. Ondas impetuosas, eles espumam as suas próprias sujeiras e divulgam aí nos seus blogs, na internet, nos livros, na rádio, na TV, e aí vão divulgando as suas sujidades. A Bíblia usa essa expressão, ondas bravias, e são estrelas errantes, astros que aparecem, pessoas até que mostram coisas de Deus, mas de repente são como estrelas errantes, né? Eles se apagam na negridão das trevas. Temos visto aí pessoas, né, jovens, filhos de crentes, muitas vezes, que com 27 anos ou menos às vezes, são encontrados mortos com overdoses e tudo mais. Pode passar. E aí vai, né, obras de impiedade, murmuradores, queixosos. Vamos passar, né? Vamos encerrar a nossa aula, pode passar. Há um conselho do Espírito Santo. Eu queria conduzir os irmãos agora ao final da carta de Judas. Qual é o conselho do apóstolo e do Espírito Santo para nós? Encerrando aqui rapidamente. Leiam o verso 20 comigo. Todos nós, os irmãos também conectados nas escolas bíblicas e nos manaíns. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa
santíssima fé, há um superlativo aí, é uma fé santíssima, é uma fé arraigada, é uma fé santa, é a fé que veio da eternidade e nos alcançou. E a forma que o Espírito Santo está falando é a mesma forma que o apóstolo e o próprio Espírito começou a carta, nos chamando de amados. Nós somos amados do Senhor, nós somos conservados por Ele, permanecemos no caminho pela misericórdia dEle. Nós não podemos nos desviar dessa santíssima fé, e nós fomos convocados para uma batalha, né? A batalha da fé. Nós temos que lutar contra essas coisas que querem entrar na nossa mente e na igreja. Então diz aqui, orando no Espírito. O momento é de oração, das vigílias, o momento é da madrugada, é do seu momento com Deus, é Deus falando com você na palavra, você derramando as suas lágrimas aos pés do Senhor. Senhor, não me tira do caminho, não me deixe sair do caminho. O Senhor não vai permitir que você saia se você não quiser. E o 21 diz, conservai a vós mesmos. Existe uma responsabilidade pessoal aqui nesse quarto período, para os irmãos que estão nos ouvindo nas igrejas. É a nossa responsabilidade pessoal de nos conservar puros, santos, santificados, por essa santificação do Espírito. Nós não temos isso em nós mesmos. Nosso coração é mau, a nossa mente é má. Aquilo que surge do coração do homem é impuro, é desesperadamente corrupto. Mas aquilo que vem do Espírito Santo é santo, é puro, é justo, é aquilo que nós temos que pensar, né? O apóstolo Paulo diz isso, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. A outra versão diz isso, que ocupe o vosso pensamento. É que tem que encher a nossa mente das coisas espirituais e santas. E diz, conservai a vós mesmos na caridade, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão fracos, corre atrás deles, traz eles para a igreja. Só que tem uma recomendação, vá atrás deles, mas não deixem eles te arrastar, não deixem eles te levar com as mentalidades deles, com essa mente corrompida. Vá buscá-los e traga-os para a presença do Senhor, mas não contamine a sua carne, a sua mente. Porque quando fala que eles são sensuais na Bíblia, né, a palavra é psíquicos, que significa da alma, da mente humana, é coisa que vem da mente. Deus não quer que a sua mente e a minha sejam contaminadas. E terminando aqui, eu convido a todos a se colocarem em pé. Nós vamos ler juntos esse hino de louvor, né, que é o verso 24 e o verso 25, que é uma adoração à Trindade. Vamos ler juntos. 24 e 25. Vamos comigo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora, para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cantar um louvor. Em seguida, meus irmãos, desse louvor, nós queremos avisar que a nossa transmissão será encerrada, e nas igrejas locais, nos seminários que estão conectados conosco, os obreiros, pastores, deverão fazer o encerramento local, com as suas observações, a bênção apostólica, encerrando assim, nesses locais, os seminários e a escola bíblica. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.